Olá pessoal, meu nome é Renata, eu sou professora de História da Escola São Benedito e em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais, vou apresentar para vocês um pouco da história da nossa cidade, Uberaba. Você sabia que o Triângulo Mineiro, ele só é anexado a Minas Gerais em 1816? Portanto, ele só tem 204 anos, enquanto o estado de Minas Gerais inteiro faz 300 anos, não é mesmo? Bom, dentro da cidade de Uberaba, nós vamos visitar alguns patrimônios históricos, como o Cine Teatro Municipal Vera Cruz, que está em funcionamento, recebe espetáculos, gera renda e emprego. Está, sob controle do poder público. Nós vamos visitar também o Cine Metrópole e o Grande Hotel Uberaba, que estão em poder privado e não estão ativos, ou seja, não estão abertos para visitação e não contemplam nenhum tipo de empreendimento, estão abandonados. E também um lugar que envolve muitos mitos, o Casarão da Chácara do Mirante, também poder privado. Nesse há moradores, porém não há nenhum tipo de restauração ou cuidado, com o patrimônio, além de rondar inúmeros mitos. Bom, o que é patrimônio histórico? Seria aí o conjunto de bens materiais, imateriais, naturais, de uma determinada região, de uma sociedade, de uma comunidade. Está dividido em patrimônio cultural material, que seriam museus, casarões, igrejas, praças, estátuas, monumentos, e patrimônio cultural imaterial, danças, crenças, costumes, tudo que é uma expressão cultural. Então, vamos às nossas visitas? Cine Teatro Municipal Vera Cruz. O Cine Teatro Municipal Vera Cruz foi inaugurado em junho de 1948, devido ao empreendimento da Companhia Cinematográfica São Luís, proprietária dos cines São Luís, Metrópole e Royal. Com a construção, Uberaba recebeu um dos mais significativos monumentos arquitetônicos. A arquitetura moderna e arrojada é trabalho do arquiteto Tadeu Guizio. Fica localizado na Rua São Benedito, número 290, no bairro São Benedito. O espaço é um dos marcos culturais da cidade e foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba em 2006. A capacidade é para mais de 900 pessoas. O Cine Teatro Vera Cruz ainda se encontra em funcionamento nos dias atuais e é palco de inúmeros eventos. Você já foi ao Cine Teatro Vera Cruz? Já passou por perto? Houve uma reforma para a manutenção do Cine Teatro Municipal Vera Cruz no ano de 2016 e 2017. A Fundação Cultural de Uberaba, por meio do Setor Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, foi responsável pela reforma e manutenção no Cine Teatro Vera Cruz. Grande Hotel Uberaba e Cine Metrópole. O complexo do Grande Hotel Uberaba e Cine Metrópole foi inaugurado em 12 de fevereiro de 1941. Foi construído em apenas 15 meses no estilo Art Deco. O prédio do Grande Hotel de Uberaba e Cine Metrópole marcou os anos 80. Luxuoso e moderno para a época, o empreendimento foi o primeiro edifício erguido no Triângulo Mineiro. Sua história foi marcada pelos bailes frequentados pela classe boêmia, pela hospedagem do ex-presidente Juscelino Kubitschek e do cantor Roberto Carlos. Já o Cine Metrópole, um famoso cinema de rua, que naquela época reunia público de todas as idades, teve sua arquitetura tombada pelo patrimônio histórico de Uberaba. Encontra-se atualmente em estado de degradação, sem nenhuma pretensão de reforma. Em 2016, após a morte do último dono do local, o ex-prefeito de Uberaba, Hugo Rodrigues, ficou como herança para alguns membros da família Rodrigues da Cunha.
Nas palavras do professor historiador Gustavo Vaz, por ser um local privado, a nossa iniciativa do patrimônio é apenas manter a preservação do local e inventário. Ressalta. Até o momento, não existe nenhum projeto de restauração do local. Ele tem um dono, então o restauro não há nenhuma pretensão por parte do poder público, porque faz parte da iniciativa privada, ressalta ainda Gustavo Vaz. A informação mais recente sobre o prédio é a de um projeto que estava em análise no Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, para transformar a área do cinema em um estacionamento e restaurar o hotel para que voltasse a funcionar. Mas até agora nada foi feito. O representante do Patrimônio Histórico de Uberaba, Gustavo Vaz, conta que o prédio do Grande Hotel foi inventariado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em 1987. Gustavo Vaz diz: o inventário é um instrumento de preservação do patrimônio cultural, regulamentado em Uberaba pela Lei 10.717, que requer a proteção da fachada desses imóveis, a proteção de prédios históricos ou de valor artístico, arquitetônico. No caso de uma propriedade privada, responsabiliza os proprietários pelo ônus de conservação e manutenção, com o agravante dos órgãos públicos de os multarem quando considerarem que eles não estão sendo protegidos como devia. O estado atual do complexo do Grande Hotel e Cine Metrópole é de degradação. O casarão da Chácara do Mirante. O casarão da Chácara do Mirante guarda muitos mistérios que povoam o imaginário da população uberabense há várias décadas. Local de difícil acesso, localizado no meio da cidade de Uberaba, foi tombado como patrimônio histórico. Para acessar o interior do local, contamos com a ajuda da Guarda Municipal Marli, que trabalha no Parque do Mirante. A Chácara do Mirante foi uma fazenda do município, mas hoje foi engolida pela área urbana. Com o passar do tempo, a fazenda também tem boatos e se infla de suposições. O casarão é conhecido como Mal Assombrado e faz parte do patrimônio histórico de Uberaba. A arquitetura do local também é um prato cheio para os mais criativos. A chácara tem duas janelas peculiares no andar de cima, que parecem um par de olhos observadores. Segundo a biblioteca do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve sua construção erguida na segunda metade do século XIX. O local nasceu com propósitos agropecuários e foi uma das fazendas pioneiras em trazer o gado zebu para a região. Em contraposição à ascensão do zebu, Uberaba também foi uma das cidades onde pessoas foram escravizadas. A escravidão, um fantasma ainda recente, permeia a mente popular e faz com que as fazendas da região se tornem possíveis lugares com energia pesada, mal assombrada pelos horrores cometidos pelo homem branco no passado. A Chácara do Mirante reverbera histórias como esta. Algumas pessoas acreditam que lá foi palco de acontecimentos do tipo. A historiadora Aparecida Manzan explica que Uberaba teve fazendas onde pessoas foram escravizadas. Porém, pontua que não foi necessariamente o caso do Mirante. Ela diz: por exemplo, eles falam que lá tem um porão com restos de pessoas escravizadas, com correntes e que se ouve barulhos de andar e de choro, mas nunca ouvi nada de nenhuma pessoa idônea dizendo que isso é verdade. A Aparecida Manzan também explica que existiram duas construções no local, a que ainda está de pé e a que se perdeu na história. Primeiro, a Fazenda do Mirante que existe foi construída no final do século XIX, depois da abolição. Lá não teve escravos. Teve antes, quando era um casarão mais simples, estilo português, que não tinha esses dois andares e era um pavimento só da família Delfino Gomes. Aí teve escravos sim, muitos, mas depois a casa foi demolida e construída a do Mirante de hoje, onde não teve escravos. Até ouvimos pessoas falando
que lá tinha escravos e que eles ficavam no curral. Mas não existe isso. Não há provas em lugar nenhum em Uberaba de que escravos ficavam no curral, explica Manzan. Porém, a historiadora também reconhece que em locais que foram permeados pela escravidão, as lendas ou as histórias transmutadas e esquecidas, há maior incidência de relatos de casos sobrenaturais. Manzan diz: agora, toda fazenda que teve escravo, que teve muito sofrimento, existem essas lendas de que eles choram à noite, pedem socorro, que as famílias ouvem eles andarem e as correntes se movimentarem, batidas de panelas. Aqui em Uberaba, ouvimos isso sobre fazendas que tiveram escravos. Porém, hoje em dia, esses casos vão se perdendo. Não são lendas que perpetuaram na cidade, não fixaram na história de Uberaba. Quanto aos casarões e fazendas do patrimônio histórico, as que são casas antigas, não só as tombadas, são recheadas de boatos. Para finalizar nossa visita, eu deixo uma conclusão para reflexão. O patrimônio histórico de Uberaba, que se encontra a cargo do poder público, está em funcionamento, gera emprego e renda. O patrimônio histórico, que está a cargo do poder privado, encontra-se em desuso e abandono. A conclusão agora é com você. Até mais!